versículo 7. Então chegou a festa dos pães asmos, era uma das grandes festas ali em Israel. E o Senhor então ele envia 2 dos seus discípulos. Aqui em Lucas ele explica quais são os discípulos, que era Pedro e João, para que eles fossem à cidade e preparassem o ambiente, preparassem o local para que ele celebrasse então a última Páscoa e desse então o início desse trabalho, dessa ordenança da celebração da ceia do Senhor. E os discípulos perguntam: onde queres que preparemos este local? E o Senhor dá uma instrução para eles e diz: ao entrar na cidade encontrareis um homem com um cântaro d'água, segui-o até a casa onde ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar onde é o aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos, e ele vos mostrará um cenáculo espaçoso, mobilado, ali fazei os preparativos. Aqui há algumas observações que precisam ser feitas. Era como se Jesus tivesse de antemão preparado ou acertado aquele local para a celebração da ceia, e não foi. Jesus, na sua onisciência, sabia como seria feito. Se fosse então, Jesus já mandaria direto para casa, não precisava seguir ninguém. Outra coisa que é incomum nessa informação aqui, que Jesus dá aos discípulos, que ao entrarem na cidade, eles encontrariam um homem com um cântaro de água. Isso é uma informação incomum, porque não era uma tarefa para os homens fazer. Geralmente quem conduzia os cântaros de água eram as mulheres, e não era uma tarefa para homens. Mas o Senhor, ele já sabia de tudo, porque o Senhor, como onisciente, ele sabia o local em que seria preparado a ceia, onde ele celebraria a ceia com os seus discípulos, com os seus apóstolos. E assim, os discípulos, ao entrarem na cidade, encontraram aquela cena incomum, como Jesus dissera, seguiram aquele homem, e chegando lá, falaram ao dono da casa e disse: aonde está o local onde o mestre há de comer a Páscoa, de participar da ceia, de servir a ceia com os seus discípulos? E o homem então mostrou um cenáculo, um salão, já todo mobilado, todo com os móveis, tudo pronto. E ali os discípulos prepararam a ceia, fizeram todos os preparativos para que o Senhor Jesus instituísse a primeira ceia e nos desse a ordenança de fazê-lo até quando ele voltar, até que ele venha para levar a sua igreja. E nessa instrução então os discípulos foram e encontraram tudo como Jesus lhe dissera e prepararam ali a Páscoa, a última Páscoa para os cristãos, porque a partir dali era a ordenança da ceia do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Chegado a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. É outro ponto que merece uma reflexão. É o anseio, a ansiedade de Jesus por aquele momento. Jesus sabia que a sua morte estava se aproximando, que o seu sacrifício, a sua dor, o seu momento de angústia, de sofrimento estava chegando, e ele desejou então ansiosamente participar, celebrar, comer a ceia, aquela ceia, participar da ceia com os seus apóstolos. O Senhor tinha ansiedade por esse momento, porque ali o Senhor nos passa algumas instruções, ali o Senhor nos dá algumas informações que não serviram tão somente para a igreja ali representada pelos apóstolos, mas que são lições de vida cristã para os dias de hoje. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. E ele então dá uma outra informação que deixa os apóstolos assim como que chocados. Ele disse, quando ele dá a informação: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Uma informação que certamente trouxe alguma preocupação, alguma tristeza para os discípulos de Jesus, porque era uma informação de que nunca mais
eles teriam aquele momento com o Senhor. Irmãos, ao participarmos da ceia, já em uma aplicação para os nossos dias, nós precisamos ter isso em nossa mente, que pode ser o último momento, aleluia, pode ser esse o último momento em que estaremos sentados à mesa com Cristo Jesus aqui na ceia, porque Cristo pode retornar ainda esta noite para arrebatar a sua igreja, e nós precisamos então ter esse sentimento, de que pode ser o último momento em que participaremos da ceia aqui nesta terra, até o dia, aleluia, o momento glorioso em que participarmos no reino celestial, no reino de Deus. Bendito seja o maravilhoso nome do Senhor. Eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, e havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ali Cristo estava encerrando a sua participação naquele trabalho de Santa Ceia, trabalho da última Páscoa celebrada entre os apóstolos. E ali o fruto da videira também ele não mais beberia aqui nesta terra. Aí ele nos dá uma informação preciosíssima, até o dia em que se cumpra, aleluia, no reino celestial. Isso nos dá a convicção de que um dia, esse gesto que nós fazemos aqui para lembrar, para relembrar a morte de Cristo, a sua ressurreição, o seu sofrimento, o que ele fez por nós, um dia se cumprirá no reino celestial, aleluia. Um dia nos reuniremos com o Senhor, e ele mesmo haverá de nos servir ali no reino dos céus, aleluia. Não será mais esse pão fabricado em uma das panificadoras da cidade, esse suco de uva que nós apresentamos aqui como representação do sangue de Cristo, mas ali o Senhor nos servirá com um manjar celestial, aleluia. É algo celeste que nos alimentará, o Espírito que venceu e chegou à presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E tomando um cálice e havendo dado graça, disse: reparti entre vós, aleluia, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e disse, e deu dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Assim como aquele pão foi repartido, foi feito em pequenos pedaços e distribuídos, ali representava o corpo de Cristo dilacerado por nós no Calvário, o sofrimento que ele passou para nos assegurar a vida, aleluia, para que nós pudéssemos nos alimentar de Cristo e assim termos a condição de nos apresentar diante do Senhor com esse alimento espiritual representado pelo pão, que simboliza o corpo de Jesus dilacerado por nós ali no Calvário. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do que me trai está comigo à mesa. No meio daquele momento solene, de uma promessa gloriosa de um dia estarmos com o Senhor participando da ceia, ali no reino celestial, diante daquele momento de intensa emoção, da informação de Jesus que haveria de padecer, o Senhor traz uma informação assustadora. O Senhor traz uma informação que trouxe uma grande apreensão para os que estavam participando ali. Ele disse, falando daquele momento de intensa emoção, de grandes informações espirituais, da promessa do reino dos céus, da ceia, das bodas do Cordeiro, ele diz: todavia, a mão do que me trai está comigo à mesa. E aquilo causou uma grande preocupação, porque você vê lá no final, onde eles, versículo 23,
onde diz: então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. E uma coisa que chama a atenção, irmãos: Judas já havia feito o propósito, já havia feito a negociação para entregar a Cristo, mas mesmo com essas palavras de Cristo, não houve nele o arrependimento. Já estava com o coração endurecido, já havia se afastado do caminho e estava naquela condição ali, sentado à mesa com Cristo. O Senhor falando de coisas espirituais, da celebração de uma ceia no reino celestial, o Senhor falando de coisas maravilhosas. E quando então o Senhor fala do traidor, ninguém se manifesta. Em um dos evangelhos, me parece que é em Mateus, diz que eles começaram a perguntar: sou eu, Senhor? Porventura sou eu? E o Senhor diz: o que meter a mão comigo no prato. E foi no momento exatamente em que o Senhor molha o pão, que era um costume ali na celebração das Páscoas que eram realizadas entre os judeus. Judas mete a mão com Cristo e ele sabia que era ele. E não foi coincidência, foi uma informação dada por Cristo, porque naquele momento aconteceu exatamente o que Cristo estava falando. E às vezes, irmãos, a gente é tentado a censurar tanto o ato de Pedro negar a Cristo quando foi confrontado por uma criada, quando foi confrontado pela terceira vez, o galo cantou e ele se deu conta do que Jesus havia também informado claramente para ele. Quando Pedro disse, o Senhor disse: olha, esta noite todos vós se escandalizareis em mim. Ele disse: não, Senhor, eu não. Ainda que todos te deixem, eu não, eu vou contigo. Ainda que necessite morrer contigo, mas eu vou até o fim. E o Senhor dá a seguinte informação para ele: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E ainda assim, irmãos, com essa informação bem recente do que Cristo havia falado para ele, quando ele é confrontado pela criada, ele diz: olha, tu é um deles, a tua aparência, o teu modo de falar te condena. Não, nem conheço esse homem. E por fim, já na terceira vez, ele esbravejou e saiu. E assim que ele se retira do local, o galo canta e ele cai em uma profunda tristeza, lembrando das palavras que Jesus havia falado. E já nesse episódio aqui, Judas se dá conta porque ele já havia negociado a morte de Cristo. E o Senhor fala do traidor. E ele mete a mão com o Senhor Jesus no prato. E ainda assim, ele não se dá conta do perigo, do risco que ele estava correndo e da traição, da maneira horrenda como ele traiu a Cristo, né? Não se deu conta e aquele episódio parece que passou assim despercebido. E a gente muitas vezes é tendencioso a censurar essa situação, mas se nós trouxermos isto para uma aplicação prática para os nossos dias de hoje, quantas e quantas vezes somos avisados pelo Senhor sobre o risco de um fracasso espiritual, através de sonho, através de uma revelação, através de uma profecia, através de uma doutrina, uma palavra doutrinária, sobre o risco de uma queda, de um fracasso espiritual, e ainda assim muitos de nós seguem em frente com o plano, com o projeto, com o propósito de pecar contra Deus. E todas as vezes que nós voluntariamente pecamos contra o Senhor, nos desviamos do caminho, é exatamente a mão do traidor lançado à mesa. E às vezes a pessoa só se dá conta ou acha que isso acontece apenas no momento da ceia. O momento da ceia é uma informação, é uma mensagem para nos alertar do nosso cotidiano cristão, da nossa vida cotidianamente cristã, do que passamos durante o dia, as tentações, as provações, as ciladas que o inimigo lança em nosso caminho. E a gente só acha que é só se participar da ceia ali em pecado, e alguns acham que o pecado cometido e não confessado, apenas deixado para o outro culto de ceia, sem nenhuma mudança de atitude, sem confissão, sem arrependimento, sem o abandono do pecado, acha que o tempo é remédio para curar tudo. O tempo não cura pecado.
O tempo não cura pecado, o tempo não perdoa pecado, o tempo não apaga pecado. Quem perdoa pecados, quem apaga o pecado, quem limpa da mancha do pecado é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Ao participarmos da ceia, irmãos, nós temos um grande privilégio, mas também temos uma grande responsabilidade. A responsabilidade de estar relembrando a morte de Cristo, a sua trajetória, a sua ressurreição e o momento do nosso encontro com Ele nas bodas do Cordeiro nas mansões celestiais. Mas temos a responsabilidade de mantermos a nossa vida como um testemunho vivo para a sociedade, de mantermos uma vida cristã exemplar, de uma conduta cristã exemplar. O cristão, ele precisa ter uma vida ilibada em qualquer lugar onde ele esteja. O fato do pastor não estar lhe vendo, da igreja não estar lhe vendo, da sua família não estar lhe vendo, não lhe isenta do peso, da culpa, do pecado, por estar traindo a confiança do mestre ao pecar contra ele. Todas as vezes que um cristão peca contra o Senhor, é a mão do traidor lançada sobre o pão, sobre o corpo de Cristo ali representado pelo pão. Então nós temos uma grande responsabilidade ao participar da ceia do Senhor. Aí alguém poderia dizer, não pastor, então nesse caso, se eu não estou me sentindo bem, é melhor eu não participar. Não, não é assim que as coisas funcionam. É melhor você corrigir o rumo da sua vida por meio da palavra, por meio da ação do Espírito Santo, para participar e não para deixar de participar. É bom você analisar o que não está correto na sua vida espiritual, não para deixar de vir para a ceia, participar da ceia, mas para corrigir e participar de forma digna, relembrar, aleluia, o sofrimento de Cristo e reassumir o compromisso de um dia estar nas mansões celestiais, participando da grande ceia nas bodas do Cordeiro. É o nosso compromisso, é a nossa responsabilidade que temos para com o mundo, para dar um testemunho cristão. Irmãos, o Senhor Jesus nos ensina que é melhor o cristão sofrer o dano do que ele ser o causador do dano. Irmão, tem cristão que precisa de muita coisa ainda para se parecer com Cristo, para chegar parecido com Cristo, muita coisa ainda. Porque tem cristão que é iracundo, é zangado, vou até usar uma expressão que é muito comum nos nossos dias, é barraqueiro. E não é assim, a atitude do cristão não pode ser essa. O cristão mesmo, ao ser confrontado, ele precisa sempre manter uma postura de cristão. Precisa sempre ser cordato, gentil, atencioso, não tornando o mal pelo mal, mas retornando o bem pelo mal que recebeu. Ah, irmão, não foi eu que provoquei, a culpa não é minha, não importa de quem foi a culpa. O que importa é o nosso compromisso de darmos um bom testemunho. Ora, se alguém lhe confronta com palavrões, você vai devolver o palavrão? Vai devolver a afronta? Não, você tem que ser manso, você tem que ser cordato, você tem que ser gentil. O cristão tem por obrigação, irmão, todo cristão, ainda que ele não tenha uma cultura muito grande, nos referindo aqui à cultura terrena, uma educação terrena, mas ele tem por obrigação ter uma educação cristã, que lhe permita ter uma conduta, que ele possa entrar e sair em qualquer lugar, em qualquer ambiente, sem causar escândalo para o reino de Deus, sem trazer escândalo, sem trazer dificuldade para a sua vida, para a vida da igreja e para o Senhor Jesus Cristo. Todo cristão, ele precisa, ainda que ele precise dar uma resposta com firmeza, mas é uma resposta gentil, mesmo com firmeza, mesmo quando precisamos confrontar o pecado de alguém, ainda assim tem que ser de uma forma que a pessoa entenda que o que nós estamos fazendo é por amor à alma dele. Não é uma forma de revidar o insulto que recebemos, mas é uma forma de rebater o ensino errado, de refutar a forma errônea dele pensar a respeito das coisas celestiais. E tem que ser de uma forma amorosa,
para que ele entenda que há diferença entre o cristão, entre o que serve a Deus e o que não serve. O cristão ele precisa ter uma marca, irmão. O cristão ele precisa ser agradável em todo lugar que ele chega. Isso não significa dizer que a gente tenha que concordar com as coisas erradas que o mundo apresenta aí fora. Eu tenho alguns colegas de trabalho que eles são extremamente religiosos. São muito apegados às coisas da religião, principalmente às tradições. E tem uma senhora que ela disse, eu gosto muito de conversar com você, porque eu sei que você... tem muita coisa que eu faço que você julga, você condena. Eu digo, não, você está errado, eu não julgo ninguém, eu não tenho o poder de julgar ninguém, eu não posso julgar o servo alheio. Se alguém é julgado, o próprio Cristo diz, eu não julgo, quem julga é a palavra de Deus. Eu disse para ela, olha, tem uma forma, ela disse, olha, Eliseu, ela fala sobre um amor incondicional a Deus, um amor incondicional a Cristo, ao Espírito Santo e a Maria, que ela às vezes coloca até acima de todos. Eu digo, olha, tem uma forma de você observar essa situação aí. Qualquer coisa que a tradição da sua religião fale, que contraria as Escrituras, você dê preferência ao que diz as Escrituras. Nada do que contraria as Escrituras, que vá de encontro às Escrituras, pode ser assimilado na vida cristã. Não pode ser assimilado na vida cristã. A Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, é a nossa regra de fé e prática. Ela é a inerrante palavra de Deus. Aqui é o que vale. Se alguma coisa, aonde você está congregando, na sua religião, contraria as Escrituras Sagradas, deixe de lado e se apegue a este livro. Se apegue às Escrituras Sagradas. E ela tem me perguntado muita coisa, irmão, sobre as cartas paulinas. Eu digo, leia. Ali é uma fonte de riqueza espiritual. E o próprio Jesus, eu vou dar a você, eu disse para ela, eu vou dar a você uma resposta que Jesus Cristo deu aos religiosos da época. Jesus chegou para os religiosos da época e disse assim, olha, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. São as Escrituras que falam ao meu respeito. Porque eles não entendiam, eles não recebiam Jesus como sendo o Cristo das Escrituras. Eu digo, olha, as Escrituras testificam de Cristo. Se alguma coisa na sua religião é contrária ao que diz as Escrituras, deixe de lado, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. E ali eu fui ensinando para ela algumas coisas, como ela ter acesso, principalmente às cartas paulinas. Ela não sabia sobre o arrebatamento da igreja, eu digo, vai ter sim. E onde é que eu vejo? Lá em 1 Tessalonicenses você lê, e lá tem uma explicação muito grande, muito especial. Em Mateus também tem. E ali foi mostrando para ela. E ela foi tomando nota num caderninho, foi tomando nota. E eu estou orando por aquela mulher. Ela é uma pessoa, e outro colega meu lá também. São extremamente religiosos, são zelosos pela religião. E às vezes até tem um testemunho pessoal até muito superior a de muitos crentes que têm carteirinha de membro, que estão participando dos trabalhos na igreja, uma conduta moral, às vezes bem acima, bem mais elevada até do que alguns que se intitulam cristãos. Então eu estou orando e peço que a igreja ore também para que as pessoas entendam a palavra de Deus, entendam o amor que tem nas Escrituras Sagradas, no gesto de Cristo em doar a sua vida, no amor de Deus em doar o seu Filho para nos resgatar, para que as pessoas entendam que as Escrituras estão acima de qualquer tradição humana, de qualquer tradição religiosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando aqui o texto, nós precisamos entender, irmãos, que todas as vezes que nós negligenciamos, que nós poderíamos estar fazendo o bem, falando do Evangelho, e nós negligenciamos, é uma forma de estar traindo a confiança do nosso Senhor. Então a recomendação é que nós devemos participar, participar desse trabalho até que Cristo venha nos buscar. Infelizmente o tempo corre, não dá para a gente falar mais profundamente sobre a riqueza dessa última Páscoa, da celebração da ceia do Senhor, a instituição da ceia como mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem sabe, numa outra oportunidade, a gente se aprofunde mais nas riquezas que temos nas Escrituras Sagradas a respeito dessa ordenança de Cristo em celebrarmos a ceia como um memorial, como uma forma de estarmos lembrando de Cristo. Fiquemos em pé e oremos ao Senhor nosso Deus. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Senhor, e agradecemos
pelo que o Senhor fez por nós, enviando Jesus para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, para nos lavar, Senhor amado, e nos limpar, ó Deus, de toda mancha do pecado, e nos tornar aptos ao reino de Deus. Venha abençoar as nossas vidas, ó Pai, que possamos participar desse memorial, Senhor amado, com uma consciência pura, Senhor, com alegria, Senhor amado, ao sabermos que o Senhor não ficou no sepulcro, mas ao terceiro dia ressurgiu de entre os mortos e está vivo e vive para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E nós temos esse encontro marcado com o Senhor no reino celestial para participarmos dessa grande festa nas bodas do Cordeiro, onde participaremos da grande ceia do Senhor. Nós oramos a Ti, Pai, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos ler o texto concernente a